Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos. Amém. Quero saudar a igreja com a graça de Jesus. Mais uma vez, nos alegrarmos por estarmos juntos para louvar o nosso Deus e estudar a palavra. Quero aqui agradecer à igreja pelas incessantes orações que tem feito em favor da nossa filha Priscila e da família. Estamos com ela em casa, cuidado dela em casa, e de fato as tribulações têm sido abundantes, mas temos sido assistidos pela superabundante graça de Deus. E queremos pedir que a igreja continue orando, intercedendo por nós e por ela. Vamos estudar a Bíblia? Abra a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 8. Nós estamos estudando já Eclesiastes, esse já é o nosso 16º estudo, e temos visto a avaliação, a análise que Salomão faz da vida à parte de Deus, tentando entender o que acontece nesse mundo, por que esse mundo tem tanta coisa ruim, por que tanta coisa ruim acontece com pessoas boas e por que tantas coisas boas acontecem com pessoas ruins, perversas. Já estudamos muito sobre esse assunto nos capítulos anteriores, e a conclusão que Salomão, obviamente, vai chegar é no final do livro, mas mesmo em cada bloco, em cada parte, ele já vai dando as dicas de que é impossível você achar sentido nesse mundo à parte de Deus. Se você tirar Deus da equação, esse mundo não faz sentido, a vida não faz sentido. É tudo, de fato, desesperador, aterrorizador, se você não tiver Deus, lembrando-se de Deus, do que Deus faz com a sua criação. E, finalmente, chegamos no capítulo 8, onde ele vai falar acerca não apenas do que o mundo é todo torto, mas também acerca do governo desse mundo. Eu vou ler o texto, você acompanha a leitura de todo o capítulo 8. Diz assim: quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza de sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem, para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria,
e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora é que nós vamos estudar esse texto da palavra. Nós suplicamos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensine a Tua palavra, nos conforte, nos edifique, nos faça compreender a Tua palavra, a fim de que possamos colocá-la em prática na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, pedi para o meu irmão diácono desligar esse ar aqui, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos estudando o texto de Eclesiastes, e no estudo passado, o segundo bloco do capítulo 7, nós aprendemos, e o resumo é esse, nós aprendemos que Deus criou o mundo bom, mas o mundo se tornou cheio, o controle está aqui, Samuel. Mas o mundo se tornou cheio de injustiças, cheio de pecadores, até os sábios, e cheio de tolos. E nós aprendemos, ele mostrou aqui acerca do que esse mundo se tornou. E a conclusão que nós chegamos, ou que ele chega, no verso 29 do capítulo 7, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E quando nós olhamos o princípio da criação, a conclusão que ele traz é de que se você quer achar um culpado para tanto de maldade e injustiça que existe no mundo, não aponte o seu dedo para Deus, aponte o seu dedo para o seu próprio coração e o dos seus irmãos, porque Deus criou o mundo bom, Deus criou o mundo perfeito, e o homem é que corrompeu, que deturpou tudo isso. Então, quando nós olhamos o mundo desse jeito, agora no capítulo 8, ele passa a falar acerca de como nós vamos viver nesse mundo sendo governados por pessoas perversas. E a pergunta que fica agora é essa: como viver num mundo tão perverso, governado por pessoas perversas? Talvez aqui possamos lembrar daqueles labirintos feitos com cerca viva, em alguns lugares turísticos tem, que você entra ali e você tem que se virar para tentar achar a saída, e que às vezes você não sabe para onde vai, mas se você sobe num lugar mais elevado, você consegue ver claramente o labirinto inteiro e estabelecer por onde você precisa passar. Assim é Eclesiastes capítulo 8. Apocalipse já foi, né? Assim é Eclesiastes capítulo 8. Ele está dando aqui a direção de como nós devemos agir nesse mundo, sendo governado por pessoas perversas. O que nós devemos fazer diante de um governo que afronta os valores do reino de Deus? O que nós podemos fazer diante de uns governantes que, de forma proposital e intencional, começa a proclamar ou a adotar uma agenda que contraria de frente os valores de Deus? Com essa questão de ideologia de gênero, com essa questão de uma série de assuntos que a gente percebe que vai contra os princípios de Deus, mas o nosso governo vai proclamando e levando adiante essa situação. Como que nós devemos nos comportar? É certo que, quando eu estou falando disso, nós precisamos olhar para esse texto, porque Salomão aqui, nesse texto, ele relata de forma sombria a política e as pessoas. Ele traz aqui a imagem do rei. Talvez se diga, nós não temos rei. Sim, mas nós temos governo que substitui aqueles países que têm monarquia. De igual forma, nós não temos uma autoridade suprema colocada no rei, mas nós temos uma autoridade suprema do nosso governo colocada nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E da mesma forma, esse texto se aplica a essas situações.
Ele diz aqui que o rei faz o que ele quer, no verso 3. Ele diz que o seu poder pode sustentar ou promover o mal, e o seu poder pode prejudicar os outros, versos 8, verso 9. Ele não está aberto à sugestão, à correção, à repreensão, no verso 4. E a questão que nós olhamos é exatamente essa. Nós não temos hoje, no nosso país, atualmente, queridos, um reinado de um rei, mas nós temos um governo que, no seu tripé legislativo, executivo e judiciário, tem feito coisas que têm nos assustado muito com relação àquilo que é certo, àquilo que é justo. E nós ficamos pasmados e sem saber o que fazer, porque, na realidade, aqueles que hoje são oposição a esse governo, quando porventura se tornarem situação, não quer dizer que vá corrigir, que vá melhorar isso. E a gente percebe sempre essa ideia de que você pode ter governo de diversos matizes, de diversas ideologias, mas a corrupção está presente da mesma forma. Talvez a gente possa, então, ficar meio sem saber o que fazer diante disso. E é aqui que Salomão vai dizer que se o nosso governo é corrupto, se o errado se tornou certo, e o certo se tornou errado, se a nossa cultura aprova todo tipo de coisa que afronta o governo e a soberania de Deus, o que nós devemos fazer para navegar nessa escuridão? A resposta de Salomão é: precisamos de sabedoria. É por isso que ele começa o texto: quem é como sábio, quem sabe a interpretação das coisas. Como José, que confiou em Deus para lhe conceder a interpretação dos sonhos de Faraó, nós precisamos também pedir que Deus nos ajude a interpretar esses tempos e nos ajude a mostrar a forma como nós devemos viver. Porque é a sabedoria em analisar essas coisas que vai nos dar essa visão do labirinto, uma visão de cima, para que não fiquemos perdidos, andando para lá e para cá sem saber o rumo, mas que a gente possa olhar as coisas do ponto de vista de Deus. E é isso que Salomão está fazendo desde o começo desse livro, tentando entender o mundo à parte de Deus, como se Deus não existisse, mas sempre chegando à conclusão de que se Deus não existisse, não tem sentido em nada. Mas quando se coloca as coisas da perspectiva de Deus, aí as coisas fazem sentido. E é isso que ele vai estar trazendo aqui. É isso que vai fazer com que nós não fiquemos carrancudos e tristes, mas ele diz que a sabedoria faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. Porque a despeito de ver tanta injustiça, tanta tristeza, tanta tribulação, nós entendemos o projeto de Deus total, todo. E a gente então se aquieta. E a gente então tem mais perspectiva do que fazer no atual momento, na atual situação. Então ele traz aqui 3 atitudes desses blocos, desse texto, que nós devemos tomar. A primeira atitude que ele traz aqui é que nós precisamos nos submeter à autoridade, até o limite em que isso é possível. Vamos entender um pouco isso. Essa submissão se transforma em obediência, verso 2, né? Observa o mandamento do rei, obedece o mandamento do rei, em lealdade ao governo, verso 3, e no protocolo básico de prudência, no verso 3 e verso 4. Precisamos ser sábios a lidar com essa situação. Precisamos ter esse discernimento para que nós não sejamos enganados e ajamos de forma contrária aos princípios de Deus. O fato da nossa cultura, o fato do nosso governo, o fato daquilo que nós estamos vivendo estar contrário à palavra de Deus, queridos, não nos dá direito de também abrir mão dos princípios de Deus para poder combater o mal com o mal. Mas precisamos combater o mal com o bem. E aqui ele vai dizer que nós precisamos obedecer ao nosso governo, às autoridades. A sabedoria de Deus nos aconselha, de fato, a obedecer, a submetermos à autoridade. E ele dá 3 argumentos nesses versículos seguintes.
O primeiro argumento que é por causa do nosso juramento a Deus. Nós sabemos que Deus controla todas as coisas. Ele já tinha falado isso no capítulo 3, nos versos 1 a 15, que há tempo para todo propósito. Que Deus estabeleceu o tempo para todo propósito. E, portanto, os tempos em que nós estamos vivendo, eles não estão fora dos propósitos de Deus. Talvez você diga, mas pastor, que propósito que Deus tem em permitir tanta situação difícil? Não sei. Nós não podemos perscrutar os desejos de Deus, os desígnios de Deus, mas Deus estabeleceu todos os tempos e todos os propósitos. O mundo, irmãos, não está como se um relojoeiro tivesse dado corda no mundo e ir embora. Não. Deus está presente, Deus está controlando todas as coisas. Provérbios capítulo 21 diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Lembram-se? Como ribeiros de águas. Assim o coração do rei nas mãos do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Deus continua no controle, cara, de tudo isso. É por isso que nós precisamos ser subordinados às autoridades sobre nós. Os professores, os pais, os chefes, os presidentes, as autoridades, aqui inclusive na igreja, o seu pastor. Você precisa estar sujeito às autoridades, porque Paulo diz que as autoridades procedem de Deus. Seja como Daniel, não se comprometa com esse mundo, mas seja discreto, respeitoso, leal, diligente e disposto a sofrer com o erro dos nossos governantes. Fazer o quê? O próprio Jesus disse, Mateus 10,16, eis que vos envio para o meio de lobos. Seja, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Preste atenção nisso, queridos. Nós precisamos ter sabedoria. Essa ovelha no meio dos lobos, ela tem talvez duas atitudes. A primeira é tentar se tornar lobo, e muitos crentes fazem isso. Como eles vão por meio dos lobos, então eles passam a agir como lobos, ao invés de agir como ovelhas. Eles pensam como lobo, agem como lobo, reagem como lobos, ao invés de se tornarem ovelhas de Jesus. Lá da sua escola, no seu trabalho, lembre-se disso. Não é porque todo mundo faz, todo mundo age de forma desonesta ou de forma que prejudica os outros, que você também vai fazer a mesma coisa. Você precisa lembrar que você é ovelha no meio dos lobos. E o que Jesus nos mostra, e Salomão está mostrando aqui, é que a linha de defesa das ovelhas é ser sábio, é ter sabedoria para lidar sobre isso, mesmo que a perseguição seja velada, ou mesmo que seja explícita, administra isso com sabedoria. Lembre-se disso. A palavra de Deus exige isso de nós. Mas, como eu disse, você precisa obedecer por causa do seu juramento a Deus, mas a obediência à autoridade é até o limite. Qual que é o limite? O limite é se, porventura, o governo proibir a sua fé e a prática cristã. Aí chegou no limite, que é estabelecido lá em Atos capítulo 5. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí chegou o limite da obediência à autoridade. Quando a obediência à autoridade se significar desobediência a Deus, então você tem não só o direito, mas o dever de desobedecer à autoridade por causa da sua fidelidade a Deus. Mas preste atenção, nem Jesus, nem Paulo, nem nenhum dos apóstolos ensinaram esse tipo de desobediência com a finalidade de se tomar o governo civil. Não é uma rebelião para tomar o governo, para derrubar o governo e tudo mais. É uma rebelião para se cumprir e ser fiel à palavra de Deus, na esfera da sua fé. Talvez eu precise até fazer um pequeno parêntese aqui, com relação aos tempos que nós vivemos, porque nós vivemos numa democracia. Os irmãos do Velho Testamento, na época que esse texto escreveu, não viviam em democracia. Ou eles viviam como a monarquia, ou eles viviam subjugados por um império
no exílio, por exemplo. E na época do Novo Testamento, toda a história do cristianismo acontece debaixo das subjugados pelo Império Romano. Portanto, a ação política dos cristãos era muito limitada. Mas os princípios permanecem os mesmos. É óbvio que numa democracia nós precisamos aplicar aqueles princípios à nossa vida. Vou citar um exemplo. Quando nós passamos ou temos eleições no nosso país, em qualquer que seja o nível, a palavra diz que nós devemos repreender o opressor. Por exemplo, defender o direito do órfão e da viúva. Você, como crente, como discípulo de Jesus, precisa se lembrar e de colocar no seu coração de que você tem a responsabilidade de não ser conivente com o erro, não votando, obviamente, em candidatos em qualquer instância que é contrário aos preceitos de Deus. É óbvio, irmãos, que não é que uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós não vamos trazer política para a igreja, mas nós precisamos ser conscientes de que é uma incoerência da minha parte se eu oro pelas famílias da igreja e voto num candidato que declaradamente faz parte do plano de governo dele a destruição da família. Se eu sou alguém que zelo e que oro pelas nossas crianças, como é que eu vou votar em candidatos que são favoráveis a políticas que vão agredir a consciência e o coração das nossas crianças? Como é que eu vou ser conivente em votar em candidatos que descriminalizam o crime e criminalizam a polícia? Ou seja, é uma questão de coerência pessoal. O limite que estou dizendo, obviamente que pode haver, irmãos, como houve no decorrer da história, situações extremas de desobediência civil, de guerra civil, e etc., etc., mas não estou me referindo a isso. Eu estou dizendo, e que o texto está nos mostrando, que nós, enquanto esse momento desse limite não chega, nós precisamos ter submissão e honra aos nossos governantes, porque Deus estabeleceu para ser assim. Se temos opção de substituir um governante ímpio, corrupto, aí talvez falasse assim, mas pastor, mas está difícil, ficar um pouquinho no lugar. Mas pelo menos você sabe que você não vai, ou pelo menos não deve, sabendo, conhecendo que o governante seja um vereador, prefeito, deputado federal ou estadual, um senador, um presidente ou qualquer outra instância que você possa participar da escolha, você sabe até que ele vai ser colocado lá, mas não pode ser com o seu voto, por uma questão de consciência sua, por uma questão de coerência da sua fé. Mas enquanto não chega esse momento extremo, nós precisamos mudar a nossa consciência política, e tem uma grande liberdade de falar isso exatamente agora, que nós não estamos em campanha política, né? Porque nós precisamos acordar para essa realidade. Mas, por enquanto, lembre-se, nós precisamos, ao ser governado por perversos, nós precisamos submeter à autoridade. Lembrando, irmãos, de que nós estamos no exílio, 1 Pedro 1, verso 1, nossa terra não é daqui, nós estamos passeando por aqui, passando por aqui, nossa pátria é celestial, como diz Hebreus 11, 10. Nós precisamos, como os povos de Deus fez lá em Babilônia, em Jeremias 29, 7, a carta que Deus mandou, nós precisamos orar pela paz da cidade. E nós precisamos compartilhar o Evangelho, porque a única esperança de haver mudança nesse país nosso é de fato, o Evangelho estar sendo pregado e vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Então, a primeira razão que ele dá para que nós precisamos nos submeter à autoridade é o nosso juramento a Deus. A segunda razão, no verso 5, é por causa da recompensa de Deus.
Se Deus governa o mundo, sobre tudo, então nós podemos confiar no que ele diz em versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. É do nosso interesse guardar as leis do país, embora nós sejamos tentados, por exemplo, a recusar a pagar impostos porque o governo está fazendo mau uso do dinheiro. Lógico, todos nós temos essa indignação. Entretanto, nós precisamos lembrar de que você cumprir com as suas obrigações faz parte da sua fé, e a recompensa pode não vir do governo, mas vem de Deus, que governa todas as coisas. E isso, irmãos, exige bom senso. Se nós podemos ficar fora de perigo, devemos fazê-lo. Obviamente que existem situações, como uma certa vez, Paulo, depois de ter sido açoitado, chicoteado, até falar chega, teve um dia que ele foi ser chicoteado, e ele disse, escuta, você está querendo chicotear um cidadão romano sem haver um processo formal. E ele advogou a sua cidadania romana para ficar livre daquelas chibatas. É lícito ao crente advogar a seu favor os seus direitos pela lei, obviamente. Mas lembrar de que obedecer, ser submissos ao nosso governo, submeter-nos ao nosso governo, é algo que Deus vai nos dar a recompensa. E por fim, no verso 8, ele fala que é por causa do governo de Deus. Nós devemos submeter aqueles que têm autoridades, porque nós entendemos que a maldade daqueles que estão sobre nós, em última análise, vai chegar no fim. Não há como fugir disso. Ele diz no verso 8 exatamente isso, quando ele diz, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, e a palavra vento, aqui no hebraico, é roar, que quer dizer a mesma coisa de espírito, né? E o texto pode ser interpretado, inclusive, dessa forma, que ninguém pode reter o seu espírito na hora da morte, que é o que ele diz no verso seguinte, ou mesmo a comparação de quem, assim como nenhum pode reter o vento, então ninguém tem poder sobre o dia da morte. Mesmo o rei, mesmo a autoridade, mesmo o imperador, mesmo o déspota, mesmo o mais rico dos homens, ele não tem poder sobre a morte. E um dia vai chegar o dia do juízo, em que essas pessoas estarão prestando contas a Deus. A quem muito se dá, muito se cobra, e saibam disso, Deus estará cobrando de todos os perversos a perversidade que eles estão praticando. Eles passam, queridos, são temporários, transitórios. Onde é que estão os grandes nomes da história da humanidade? César. Onde é que está Gengis Khan? Onde é que está Alexandre o Magno? Onde é que estão aí Hitler, mais Napoleão Bonaparte? Ou mesmo os bons homens que governaram as nações? Estão mortos, estão no túmulo. Não perseveraram. O limite foi estabelecido por Deus, e é por causa desse governo desse governo de Deus, que nós precisamos lembrar e ser submissos à autoridade. É verdade, irmãos, diz uma frase, que o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas nós precisamos lembrar de que mesmo o poder absoluto não tem absolutamente nenhum poder sobre a morte. Você vê o livro da história de Davi, ele é citado como rei Davi 52 vezes. Mas lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, quando a vida de Davi está chegando ao fim, ele é chamado simplesmente de Davi, não sobre rei Davi. Porque naquele momento, ele não tinha mais nenhuma autoridade sobre a sua vida. Portanto, nós temos que ter essa ideia de que só o Deus soberano e eterno é que governa para sempre. E é o motivo para a gente ter paciência e perseverança aqui nesse mundo, diante de tanta situação difícil que nós estamos vivendo. Dos versos 10 a 14, ele traz a segunda atitude que nós devemos ter diante de um governo perverso e de uma cultura que contraria a Deus, que é temer a Deus acima de qualquer limite.
além de qualquer limite, manter o temor de Deus no coração. Ele diz, assim também viu os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram bem. Ele diz, visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza o que bem que sucede aos que temem a Deus. Ou seja, amados, se o nosso governo é perverso, se a nossa cultura é cheia de homens perversos, o nosso coração pode querer se esquecer de Deus, ou querer, como eu disse, se entrar no meio de lobos, querer ser lobo também. Querer se esquecer de que eu tenho valores e princípios e que a sociedade perversa não pode moldar os meus valores e mudar os meus princípios, mas eu preciso manter isso o tempo inteiro. A minha fidelidade a Deus, o meu temor a Deus. Se os bandidos parecem estar vencendo, se os mocinhos têm pouco poder para mudar as coisas, nós precisamos entender, saber que Deus está no controle e confiar em Deus. Ele está aqui mostrando exatamente isso, que a minha confiança em Deus, o meu temor a Deus é que vai me trazer essa sabedoria de como que eu vou me virar nesse mundo diferente que eu estou vivendo, tão difícil. Se lá na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, você sempre tem sido motivado, estimulado e talvez até cobrado de fazer coisas erradas, de abrir mão da sua integridade, abrir mão da sua honestidade, abrir mão da sua fé. Ore para que Deus te dê sabedoria para você ser bênção nesse lugar. E não simplesmente se deixar influenciar por essa situação. Coloque isso em oração diante de Deus, para que Deus faça de você um missionário naquele lugar, para que a sua influência seja benéfica na vida daquelas pessoas. Tenha o seu temor a Deus no seu coração de forma bem firme. Busque sabedoria de Deus, que é o que ele fala desde o começo lá, quem é o sábio, quem sabe a interpretação das coisas. Deixa que Deus vai te dar a instrução certa, de forma específica, de como você pode dar o seu testemunho no local onde Deus te colocou, onde Deus te plantou, para ali você ser bênção, e não simplesmente ser mais uma pessoa que capitula, que cede às tentações e às corrupções dessa nossa cultura. Guarde esse temor no seu coração. Lembre-se, confie no tempo de Deus e que Deus tem o seu julgamento que virá para resolver toda essa situação. Enquanto não chega esse dia, você precisa colocar no seu coração esse pedido de sabedoria. Se você é professor e tem autoridade sobre alunos, por exemplo, não importa a idade, lembre-se que você está numa posição de grande privilégio, mas também de grande tentação, de grande constrangimento para exercer a sua fé. Mas Deus te colocou ali. Se você é chefe de alguma empresa, se você, mesmo sendo funcionário, parte de uma equipe, você está lá para ser bênção. Se você deixar de ser ovelha de Jesus e se comportar como os lobos que estão aí em todos esses lugares, você não vai ser diferente e não vai fazer diferença nenhuma nesse mundo perverso que nós estamos vivendo. Precisamos, então, temer a Deus acima de todas as coisas. Lembre-se disso. E, por fim, os últimos versículos aí, ele traz uma orientação bem interessante. Seja feliz nesse contexto. Seja feliz dentro dos limites. E a instrução final dele é ser alegre. Ele diz então, exaltei eu a alegria. Aí você diz assim, opa, peraí, como é que é? Alegria? Exato. Enquanto nós vivemos num mundo torto, cheio de pecadores e governos corruptos, a tentação seria a gente cultivar no coração uma amargura,
porque esse governo não faz nada, porque as coisas não acontecem por causa disso, daquilo, e ser pessoas resmunguentas, amarguradas e tudo mais. Mas ele diz aqui não, ele recomenda a alegria. Por isso que ele falou no verso 8, de que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, muda a dureza da sua face, mesmo que ele esteja vivendo sobre um rei tirano. Alegria, viver bem a vida. Enquanto os ímpios tramam contra Deus, tramam contra a igreja, tramam contra eles mesmos. Enquanto essa guerra está acontecendo, os justos devem sentar-se juntos e louvar a Deus, de quem vem todas as bênçãos. Devemos dar graças e comer, devemos nos reunir para nos deliciar aqui na ceia do Senhor. Devemos nos alegrar até mesmo quando nós perdemos alguém, porque a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Os justos precisam louvar a Deus por tudo o que acontece. No aniversário devemos celebrar, sim. Faz lá um kit churrasco, me convida que eu vou. Mas a ideia é essa. Nós não podemos ter, por causa da tribulação, perder a alegria. Pelo contrário, Tiago diz assim: tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações. Por quê? Ele explica lá, porque a tribulação é usada como instrumento de Deus para moldar a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé. E às vezes nós estamos passando por tribulações, vivendo num mundo corrupto e decaído, como forma de Deus provar a nossa fé. Deus pode te colocar para trabalhar num local onde só tem gente ímpia, perversa, com uma finalidade de provar a sua fé. Deus pode te dar aí uns vizinhos bem chatos, bem encrenqueiros, com a finalidade de provar a sua fé, a sua fidelidade, como você vai se comportar diante disso. Não subestime o pão e a bebida de cada dia. Não subestime o seu trabalho semanal. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado. Portanto, ele traz essa conclusão: como que eu vivo num mundo corrupto, torto, cheio de perversos e governado não apenas por um governo perverso, mas também por uma cultura perversa. E a instrução que ele traz é de que eu preciso submeter-me à autoridade até o limite que essa submissão não implica em desobedecer a Deus. Eu preciso manter o temor de Deus no meu coração acima de todas as coisas, não importa quantas coisas estejam difíceis, o temor de Deus é que vai me direcionar nos meus passos, nas minhas ações, diante de um mundo assim. E eu preciso ser feliz dentro dos limites de Deus. Certamente que os limites de Deus é o temor de Deus. É o temor de Deus no meu coração que vai me dizer se a minha alegria, se a minha felicidade está correta ou se eu não estou me deleitando nos prazeres transitórios e errados do mundo. Mas se você manter o temor de Deus no seu coração, é esse temor que vai te dar esse equilíbrio, esse limite de como você vai viver. A conclusão que ele traz nos versos 16 e 17 também é interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque ele fala acerca dos limites da sabedoria. Primeiro ele diz: busque sabedoria para você saber como você deve viver num mundo tão conturbado. Mas depois ele vai dizer: mas tem um limite dessa sabedoria. Olha o que ele diz. Ele diz: aplicando-me a conhecer a sabedoria, a ver o trabalho que há sobre a terra, porque nem de dia nem de noite o homem vê só nos olhos. Então eu contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Ou seja, com a sabedoria nos guiando, nós vamos seguir um caminho aparentemente difícil desse labirinto, mas correto e certo por a coisa de Deus. Agora, ele vai mostrar que essa sabedoria tem essas limitações.
Certamente que o escritor do Velho Testamento não tinha a visão mais ampla que eu e você temos, que Jesus nos trouxe acerca do julgamento final, que Apocalipse nos traz acerca do fechamento de toda a história, que faz com que nós tenhamos motivação para ser fiel a Deus em todas as coisas, porque sabemos que um dia isso vai acontecer, Deus haverá sim de resolver essas questões todas. E se Ele não fez isso ainda, a palavra diz que é porque Ele é longânimo. Agora, embora vamos usar a sabedoria para aprender a sobreviver num mundo perigoso e injusto, nós temos que aprender a conviver com as nossas limitações. Simplesmente não podemos compreender toda a obra de Deus. Haverá sempre mistérios que nós não vamos sondar, não vamos entender. É por isso que a palavra nos diz, irmãos, que nós temos que viver pela fé. É essa a ideia do viver pela fé. Eu não entendo toda a história, mas eu confio que o Deus que contou a história até aqui, Ele é de confiança, Ele é justo, eu posso esperar dEle, né? E Ele fala isso aqui, em diversos versículos, diz que o homem não pode entender o que virá depois deles. Os irmãos se lembram que nós já estudamos isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes, que a gente não consegue entender o futuro. Nós somos limitados, e aqui ele fala, mais uma vez, é confiar que o nosso futuro está nas mãos de Deus, e viver o presente, confiado e obedecendo às palavras dEle, a cada dia. Não entrar em pânico, não entrar em desespero, não ficar com o coração amargurado porque sofremos injustiças e etc, etc, etc. Mas confiar de que o nosso justo juiz está no controle de todas as coisas. E se Ele ainda não interviu para mudar a minha história, a sua história, é porque Ele é longânimo, Ele tem o tempo certo de fazer as coisas. Confie nisso, guarde o seu coração diante de Deus. Não deixe com que essas coisas desse mundo doido possa influenciar o seu coração e te fazer uma pessoa amarga, rancorosa, cabisbaixa, triste. Mas confie que Deus está no controle, que Ele está no comando de todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida e que você guarde essas palavras no seu coração e aplique de forma bem específica a sua realidade. Entenda que o Espírito Santo estará te ajudando e aplicando essa palavra à sua realidade. Amém?